Vou agora falar de regiões em complexos, portanto, regiões definidas por condições em complexos. Nós já sabemos trabalhar regiões no plano desde o 10º ano. Eu vou fazer aqui um exemplo do que nós já sabíamos fazer antes de aprender os complexos no que respeita aqui a regiões. Portanto, no 10º ano aprendemos, portanto, em geometria, conhecemos a equação reduzida da reta, conhecemos a equação reduzida da circunferência e depois, fazendo a conjunção e disjunção dessas condições, aprendemos a definir, por exemplo, uma região deste tipo que eu vou aqui representar. Seria, por exemplo, a condição que define, qual a condição que define a região assombreada, incluindo a fronteira, por exemplo. Portanto, nós aprendemos então a equação reduzida da reta, y igual a mx mais b. Aprendemos também a equação reduzida da circunferência, x menos c1 ao quadrado mais y menos c2 ao quadrado igual a raio ao quadrado. Depois, se quiséssemos o que estava dentro da circunferência, ou seja, o círculo, colocaríamos aqui um menor, e depois faríamos então, neste caso, faríamos o que está abaixo da reta, seria y menor ou igual a mx mais b, a intersetar com o que está dentro desta circunferência, ou seja, a intersetar com este círculo, não é? E colocaríamos então também ali um menor em vez de ter um igual, porque se tenho um igual aqui na circunferência, estou a falar apenas da linha, não é? E colocaria então um menor e estaria então a falar do que está lá dentro, e intersetando estas duas zonas, ficaríamos assim com esta região assombreada. Bom, é deste tipo de exercício que vamos falar, mas desta vez vamos trabalhar então com condições em complexos. E, portanto, devemos conhecer 5 condições. Eu vou aqui apresentá-las todas. Claro que depois cada uma destas condições terá a sua variante. Poderemos também trocar este sinal. Mas vamos perceber, antes de mais, o que é que elas representam, o que é que elas nos dão no plano, não é? Eu começo então aqui por o módulo de Z menos A mais BI igual a R. Bom, o que é que isto dará? Antes de dizer o que isto representa num plano, vou tentar fazer aqui um exemplo concreto. Vou então fazer Z menos 2 mais 3i, por exemplo, e vou simplificar, portanto, igual a 7. Portanto, encontrei aqui um exemplo e agora vou desenvolver esta condição, esta igualdade. Vou simplificá-la para ver se obtenho algo que eu já conhecia até então e aí então identificar o que é que isto representa no plano. Para isso vou então substituir o complexo Z, que está aqui definido desta forma, x mais yi, é um complexo qualquer. De forma genérica, então, poderemos dizer x mais yi menos 2 menos 3i, e vamos fazendo aqui as operações que nós já sabemos fazer em complexos. Reparem, aqui dentro temos então agora operações com complexos. Vamos juntar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, e ficará então y menos 3i módulo, não é? Igual a 7. Bom, e o que diz aqui é que o módulo deste complexo, que agora aqui está, na forma algébrica, x menos 2 é a parte real, y menos 3 é o coeficiente da parte imaginária, o módulo é igual a 7. Bom, mas o módulo é a distância à origem, não é? Então estamos aqui a falar de qualquer complexo cuja distância à origem seja 7. Bom, o que é que isso irá dar? Vamos fazer aqui mais umas simplificações. Como é que eu faço o módulo deste complexo? Fica a parte real ao quadrado mais o coeficiente da parte imaginária ao quadrado, raiz. Bom, estamos a fazer um módulo de um complexo, como se fosse para passar da algébrica para a trigonométrica, teríamos que fazer um módulo, não é? E o módulo é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais o coeficiente da parte imaginária ao quadrado, igual a 7. Bom, agora se elevar ambos os membros desta equação ao quadrado, fico então com esta equação. E esta é uma equação então já conhecida. Eu ainda há pouco escrevi ali a equação reduzida. Portanto, é a equação de uma circunferência de centro em 2, 3 e raio 7. Okay? Portanto, nós poderíamos então olhar para aqui e dizer que isto seria uma circunferência de raio igual a 7, que é o que aparece então aqui à frente, será este R, e o centro seria, então, neste caso, 2, 3. Ok? 2, 3. Bom, e realmente é isso que representa uma condição destas em complexos. Módulo de Z menos A mais BI igual a R.
representa então uma circunferência de centro em AB, estamos aqui a generalizar, e raio R, ok? Reparem, esta é então a equação reduzida da circunferência que nós conhecíamos então já desde o 10º ano. Bom, eu agora vou só chamar a atenção aqui para um pormenor, que é o seguinte, antes aliás de falar deste pormenor, eu vou falar de um outro que é até intuitivo. Se aqui em vez de ter um igual tiver um menor, bom, então estou a falar do que está dentro da circunferência, não é? Estou a falar do círculo. Se tiver menor ou igual, inclui a fronteira. Se tiver só menor, já não inclui a fronteira. E teremos de ter, então, cuidado com essa situação. Se tiver um maior, então estamos a falar do que está fora, não é? Do que está fora da circunferência. Bom, e depois devemos também ter o cuidado de analisar o seguinte, a condição em complexos pode não nos ser apresentada assim toda arranjadinha, digamos, não é? Portanto, pode estar numa situação destas, z menos 2 mais 5i, okay, igual a 3. Bom, e qual é aqui o meu centro? Teremos de ter cuidado a ver o centro, tal como aqui na equação reduzida da circunferência. Se aparecesse aqui um mais, tínhamos de ter o cuidado de dizer que a coordenada do centro seria menos, não é? Portanto, seria ao contrário do sinal que aqui está. Portanto, neste caso, o centro será 2 menos 5 e o raio será igual a 3, não é? Porque é que o centro é 2 menos 5? Porque eu tenho de ver esta forma, não é? Eu tenho de ver z menos, e vou colocar agora em evidência o menos, 2 menos 5i. Não é? Portanto, tenho de ver isto nesta forma. E aí sim posso dizer o centro é então 2 menos 5. Ok? Reparem que esta segunda igualdade que eu aqui escrevi é igual à primeira. Se eu fizer a distributiva, obtenho a primeira. Mas, portanto, tenho de ter cuidado então a ver o centro desta maneira. Ok? Bom, então está visto que o módulo de Z menos um outro complexo é igual a R, dá uma circunferência de centro em AB, como aqui está representado, e raio R. Vamos então passar para outra condição. E estou a falar agora de uma igualdade de dois módulos, não é? E, portanto, vou até recorrer aqui um bocadinho ao que vimos anteriormente. Se nós dissemos que o módulo de z menos a mais bi igual a 5, por exemplo, dá então uma circunferência. Dá uma circunferência de centro em AB e raio 5. Bom, isto quer dizer o quê? Estamos a falar de uma distância, não é? Estamos a dizer que isto representa qualquer complexo Z cuja distância ao centro AB é igual a 5. Realmente, aqui é 5, aqui também é 5, aqui também é 5, e portanto vai dar qualquer complexo Z que esteja em cima desta linha, não é? Portanto, é só para reforçar a ideia de que um módulo é uma distância. Portanto, o que nós estamos aqui a dizer é a representar, aliás, é qualquer complexo Z cuja distância ao ponto A mais BI é igual a uma constante, que neste caso é 5. Okay? E este conceito de distância, de que o módulo de Z menos A mais BI é uma distância, é a distância de Z àquele ponto, AB, é importante para analisarmos agora este caso que nós ali temos, porque o que nós temos ali agora é uma igualdade de duas distâncias, não é? É uma igualdade de duas distâncias, então interessa perceber o conceito dessa forma, é uma igualdade de duas distâncias. Eu vou fazer um exemplo também concreto, um exemplo prático, que torna tudo ainda mais simples, ok? Vamos então fazer z menos 2 mais 3i igual a z menos, agora vou colocar aqui, menos 5 menos i, por exemplo, ok? Bom, então, falando das distâncias que eu estava a referir anteriormente, reparem, o que diz aqui, esta igualdade representa qualquer complexo z, reparem que este z é o mesmo que está deste lado e deste, representa qualquer complexo z cuja distância ao ponto 2, 3 é igual à distância ao ponto menos 5, menos 1. Bom, e vamos então ver o que é que isso dá geometricamente. Vamos representar aqui, devagarinho, com calma. Primeiro, vamos marcar então aqueles pontos que são conhecidos ali na condição. Portanto, aqueles pontos, o 2, 3. Vou aqui marcar agora até a azul. Portanto, o 2, 3, vou marcar então aqui. 2, 3.
Marco então aqui este ponto. Depois vou marcar o ponto menos 5 menos i. Ora, o menos 5 está aqui. O menos i está aqui. E marco também este ponto. E agora, se eu, em jeito de desafio, pedisse então para virem aqui ao plano marcar pontos, um ponto complexo Z qualquer cuja distância ao ponto 2, 3 é igual à distância ao ponto menos 5, menos 1, porque estes módulos são distâncias, eu tenho a certeza então que iriam marcar, por exemplo, o primeiro ponto que provavelmente iriam marcar seria este que estaria aqui no meio, não é? Este, porque está a igual distância, não é? Eu quero marcar os complexos Z cuja distância ao ponto 2, 3 é igual à distância ao ponto menos 5, menos 1. Então marcaria este, talvez, não é? E depois marcaria outros. E que outros é que eu iria marcar? Por exemplo, marcava então este, depois poderia marcar então este, cuja distância a este ponto também é igual àquele. Depois poderia marcar este, que vejo que a distância também é igual, e este também. E para este lado também poderia marcar, não é? Porque a distância também é a mesma. E para este lado também, e marcava assim sucessivos pontos. Ou seja, o que é que eu vou aqui obter? Eu vou então obter aqui a equação da mediatriz de um segmento de reta, ok? É o que nós obtemos então aqui com esta condição. Estamos a dizer que queremos representar qualquer complexo Z cuja distância ao ponto 2, 3 é igual à distância ao ponto menos 5, menos 1. E, portanto, isso daria qualquer complexo que está em cima desta reta, que, por sua vez, é a mediatriz deste segmento de reta, que une estes dois pontos aqui, ok? Realmente, uma condição, então, destas, representa uma mediatriz do segmento de reta, neste caso, e generalizando, ABCD. Ok? Portanto, temos de ter consciência, quando temos uma igualdade de dois módulos em complexos, estamos a falar, então, de uma mediatriz. Bom, e agora chamando então a atenção aqui para alguns pormenores. Um deles é o que eu já referi anteriormente e, portanto, não vou repetir. Claro que temos de ver estes pontos, os pontos portanto, que fazem o segmento do qual vamos fazer a mediatriz, tem que ser vistos com o menos aqui atrás, ok? E tendo então atenção ao que disse anteriormente no caso da circunferência, teremos de analisar o menos ali em evidência. Por exemplo, se nos for apresentada assim esta situação, menos 2 mais 3i igual a z mais 5 menos 6i, eu teria de cuidado de ver que isto era a mediatriz dos pontos. Portanto, para marcar os pontos, iria marcar 2 menos 3, 2 menos 3, e iria marcar depois o ponto menos 5, 6, ok? 6, isto agora não está muito coerente em termos de distâncias, mas é só para, ok? Porque eu deveria então ver isto desta forma, menos 2 menos 3i igual a z menos 5 mais 6i, ok? Era isto então que eu deveria ver. E agora, ainda mais importante do que isto é uma coisa que eu então já falei no caso da circunferência e penso que estará já bem assimilado. Mas agora vou falar de uma situação importante, que é no caso de nós não termos ali o igual e termos ali um sinal de maior ou de menor. Bom, nesse caso vamos obter um semiplano, que é a parte que está abaixo ou acima da mediatriz. E eu gostaria de chamar a atenção que agora isto não funciona como nós fazíamos nas retas em geometria, em que se tivéssemos, por exemplo, uma reta, a equação de uma reta, y igual a 2x mais 6, isto daria então uma reta, tem declive positivo, passa aqui no 6, seria então a reta, não é? E se eu tivesse y menor que 2x mais 6, então nem tinha muito que pensar, pintava o que estava abaixo da reta, não é? E aqui não podemos, aliás, seguir essa lógica. Eu vou explicar porquê e depois vou transmitir uma técnica muito prática para também não se esquecerem do que é que vão pintar no caso de estar um menor ou um maior. Bom, então vamos analisar a seguinte situação. Eu vou aqui também a verde, vou fazer um menor. Vamos supor que agora estava aqui um menor, eu depois já vou apagar, não é? Bom, então eu vou fazer a leitura correta desta condição. Esta condição representa qualquer complexo Z cuja distância ao ponto 2, 3 é menor, agora é menor
à distância ao ponto menos 5, menos 1. Ou seja, eu tenho de pintar aqui pontos no plano cuja distância ao ponto 2, 3, que é este, é menor, seja menor do que a distância desse ponto complexo Z ao ponto menos 5, menos 1. Então tenho que pintar pontos deste lado, não é? Que estão mais próximos do 2, 3, porque a distância a este ponto tem que ser menor. Logo, eu veria que tinha que pintar esta parte aqui acima da reta, ok? E como podem ver, eu tenho um menor aqui e estou a pintar a parte que está acima da reta, ok? Porque eu queria qualquer complexo Z cuja distância a 2, 3 fosse menor do que a distância que vai até este ponto. Bom, isto foi para perceber o conceito. Agora, para dar uma dica prática para saberem o que é que vão pintar. Muito fácil, este sinal de maior ou de menor que terão por aqui está a apontar para um dos pontos, neste caso está a apontar para o ponto 2, 3. Então, temos de pintar a parte que tem o ponto 2, 3, ok? Se por acaso aqui tivesse um maior, então o sinal estaria a apontar para aquele ponto, então pintaria a zona que tinha aquele ponto. Bom, e é isto que temos de saber nesta condição. Temos de conhecer a condição e saber o que ela representa. Já sabemos então que é uma mediatriz, ok? Uma mediatriz de um segmento de reta. E está tudo dito. Eu vou então avançar para a próxima condição que temos de saber, ok? Ou as duas próximas neste caso. E agora vou então aqui falar de real de Z igual a K. E para isso vou fazer aqui um pequeno exemplo também. Real de Z, vou substituir então o Z por X mais YI. Vou desenvolver esta condição, a ver o que isto dá. Z é X mais YI. Ok, qual é a parte real de X mais YI? Bom, a parte real de X mais YI é o X, não é? Então fico com X igual a K. Ok? X igual a K. Bom, realmente uma condição destas, uma igualdade destas, dá uma reta vertical. X igual a K é uma reta vertical, não é? Vamos imaginar que o K está aqui em determinada posição no eixo do X. Vamos supor que estará por aqui. E nós temos então x igual a k, dará então assim uma reta. O k também poderia ser negativo, não é? Agora estou a fazer aqui um valor qualquer. O k poderia ser negativo, então a reta estaria aqui na parte negativa do eixo do x. Bom, eu vou já falar aqui de outros casos que podem acontecer quando temos real, ok? Mas isto é, digamos, o básico, é para perceber apenas o conceito. Real de z, então a parte real deste complexo dará, por norma, uma reta vertical. Mas vamos já ver situações especiais, ok? Já agora, falando aqui desta, imaginário de z igual a k. Bom, isto aqui representará então, vou também fazer um exemplo, portanto, imaginário de x mais yi, vou substituir o z por x mais yi, igual a k, este k é uma constante. Qual é a parte imaginária deste complexo? Bom, é o coeficiente do yi, que é o y, né? Y igual a k. Bom, e neste caso, então, o que é que obtemos? Neste caso, vamos obter uma reta horizontal, não é? Nós vamos ver já se terá de ser sempre assim ou não. Será que temos sempre de obter uma reta vertical quando temos real e uma reta horizontal quando temos imaginário? Vamos já analisar essa situação, ok? Mas neste caso daria então, eu vou também aqui fazer um valor positivo, mas poderia ser também um valor negativo, é apenas a título de exemplo. Temos aqui então uma reta horizontal y igual a k, ok? Claro que se tivermos um maior ou um menor, estamos a falar do semiplano, que está, neste caso da reta vertical, que está à esquerda ou que está à direita, consoante o sinal seja menor ou maior, não é? Isso é algo também que é intuitivo. Bom, e agora vou falar, estas condições geralmente são fáceis de trabalhar, vou falar aqui de um exemplo em que não tenho só o z aqui dentro. Vamos supor que eu tinha, então, real de z menos 2 mais 3i. Bom, igual a 7, mas isto seria fácil de fazer de igual forma. Vou só fazer ainda aqui a outra cor, porque senão fica muito carregado. Vamos então fazer outra suposição. Tenho aqui então real de... Poderei ter dentro daqui do real, poderei ter operações a realizar, não é? 2 mais 3i igual a 5. Bem, o que é que isto irá dar? Primeiro, vou substituir sempre o z por x mais yi. Depois vamos fazer as contas, colocar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, portanto... Aqui ficaria então x menos 2 mais y mais 3
I igual a 5. E agora queremos a parte real deste complexo que está aqui dentro. A parte real é x menos 2 igual a 5. Ou seja, x igual a 7. Bom, acabou por dar também uma reta vertical, não é? X igual a 7. Exatamente. Geralmente isto dá uma reta vertical. E portanto, se tiverem operações ali a fazer dentro, colocam, fazem as operações todas, colocando num único complexo, parte real, parte imaginária, e depois escrevem só a parte real do que está lá dentro e igualam à constante. E agora lanço então a tal questão que falei há pouco. Será que sempre que tenho real aparecerá uma reta vertical? Bom, nem sempre, isso é se não estiverem a atuar operações aqui dentro do real que invertam essa situação. Eu vou dar aqui um exemplo. Se por acaso tivermos uma situação deste género, portanto, real de z sobre i igual a uma constante igual a 3, por exemplo, vamos substituir então o z por x mais yi. Vamos fazer aqui as contas. É porque intuitivamente poderemos pensar que sempre que temos real dá uma reta vertical. Bom, pode não acontecer, não é? Isto em matemática é mesmo assim. Há sempre casos para... Portanto, aqui fica y ao quadrado. Multipliquei em cima e em baixo por i, ok? Para fazer esta divisão. Portanto, o que eu deveria fazer em termos do que aprendemos é multiplicar pelo conjugado, mas como eu tenho um i sozinho, multipliquei só por i no numerador e no denominador, que também resulta, também faz a divisão, não é? Também poderia multiplicar por menos i, e depois iria ficar até aqui com o valor já positivo, e pode ser, ok, tanto faz, agora está assim. Então, o i ao quadrado dá aqui menos 1, fica menos y, mais xi, sobre menos 1, igual a 3, ou seja, ficamos com parte real de y menos xi igual a 3. Ou seja, neste caso, qual é a parte real deste complexo? A parte real deste complexo já será, então, y igual a 3. Ok? E y igual a 3 dá, então, uma reta horizontal. Bom, isto é só para dar como exemplo um caso em que temos real, mas como a operação que está lá dentro inverteu a situação aqui do real e do imaginário, então ficamos com uma reta horizontal, ok? Isso, portanto, o mesmo poderá acontecer aqui nos imaginários, nesta condição de imaginários. Bom, e estas condições, então, geralmente são fáceis de trabalhar, e, portanto, é só, então, substituir o z por x mais yi, e fica o caso arrumado, ok? E vamos passar agora para a última condição que devemos saber. Portanto, até aqui aprendemos 3, ok? Aprendemos aquela primeira condição da circunferência. Depois vimos há pouco a mediatriz do segmento de reta e agora vimos estas duas condições. Já são 4, não é? Falta aprender então uma condição, que é do argumento, que também costuma aparecer em prova, ok? E é isso que vamos fazer agora. Vamos então, eu também vou fazer um exemplo concreto para tudo ser mais simples. Então vamos supor que eu tenho argumento de z igual a π sobre 4. O que é que eu quero dizer com esta condição? O que é que eu quero dizer com esta igualdade? Eu estou a representar qualquer complexo z cujo argumento, agora já devemos pensar então na forma trigonométrica, não é? Estamos a falar de argumento, cujo argumento é π sobre 4. Bom, então se eu lançasse também este desafio e dissesse, bom, gostaria que viessem aqui a este plano com a caneta e me pintassem aqui no plano complexos cujo argumento é π sobre 4, porque realmente esta igualdade representa qualquer complexo z, qualquer um, cujo argumento seja π sobre 4. Bom, não tenho grandes dúvidas também que me viriam aqui pintar, tenho uma ideia onde é que está o π sobre 4, né? Iriam pintar, por exemplo, aqui este ponto, ou este, porque tinham a noção que estes pontos estão em cima da bissetriz, não é? E a bissetriz nós sabemos que tem, então, um ângulo, que faz aqui um ângulo de π sobre 4, com o semi-eixo positivo ao x, e por isso isto dará, então, uma semi-reta, não é? Portanto, aqui será, então, π sobre 4, ou seja, uma condição deste tipo representa uma semi-reta de origem 0, 0, e inclinação θ, neste caso a inclinação será aqui θ, ok?
Bom, que casos particulares poderão aqui acontecer? Eu vou já falar de outra situação que é mais habitual até aparecer em prova, que é não falarmos da linha, mas falarmos de uma secção que eu vou já representar. Mas antes disso, deixem-me dizer que poderemos também não estar na origem. Portanto, este vértice, aliás, esta origem mesmo, esta origem pode ser deslocada. Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte: se eu tiver uma situação destas de argumento de z menos 2 mais 3i igual a π sobre 4, por exemplo, eu estou a fazer com o π sobre 4, este ângulo poderia ser outro, não é? Estou a dar o exemplo do π sobre 4, isso tanto faz. Poderíamos ter outro ângulo qualquer, o π sobre 3, o π sobre 6 e outro qualquer, ok? Mas neste caso aconteceria aqui uma coisa, portanto, a nossa origem foi transformada, foi deslocada para o ponto 2, 3, ok? Portanto, neste caso, iríamos imaginar que a origem do nosso referencial era aqui no ponto 2, 3, iríamos imaginar aqui um novo referencial e faríamos a nossa semirreta com a inclinação de π sobre 4, na mesma, mas com origem aqui neste ponto, ok? Portanto, iríamos ter então assim esta reta, ok? Seria então esta reta, sendo que aqui é então π sobre 4, ok? Portanto, se tivermos uma condição destas, é porque não estamos na origem, mas estamos então neste ponto que aqui temos. Mais uma vez, cuidado que este menos tem que estar aqui em evidência, não é? Bom, e agora vou falar do que se calhar até aparece mais vezes em ambiente então de prova, que é realmente a condição que costuma aparecer aqui com argumentos. Não é até muito habitual aparecer com o igual, geralmente aparece com uma desigualdade, e para isso temos que ter um limite inferior e um limite superior para o argumento, quando ele aparece como uma desigualdade. O que eu estou a dizer é isto: o que poderemos ter, e o que aparece até mais vezes, é uma situação destas que eu vou aqui fazer. Argumento de z, por exemplo, argumento de z está entre π sobre 3, por exemplo, π sobre 3 e π sobre 2. Bom, então a leitura é esta. Esta condição que aqui está, que no fundo são duas condições, não é? Representa qualquer complexo z cujo argumento está entre π sobre 3 e π sobre 2. É menor do que π sobre 2, menor ou igual neste caso, e é maior ou igual do que π sobre 3. Ou seja, é qualquer complexo que está entre estes dois ângulos. Bom, se eu dissesse então para virem aqui marcar complexos, pontos que verificam esta situação, o que é que certamente iriam fazer? Iriam ter como referência o π sobre 3, não é? Certamente. π sobre 3, daqui é π sobre 3, e iriam ter como referência o π sobre 2, e depois iriam marcar qualquer complexo que estivesse então aqui nesta zona, cujo argumento, por exemplo, este ponto que está aqui verifica esta condição, este também, 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 este também. Portanto, todos os pontos que estão aqui no meio verificam esta condição, ou seja, os seus argumentos estão entre π sobre 3 e π sobre 2. E isso daria então aqui esta secção, ok? E é habitual trabalharmos então com esta condição em complexos, ok? Claro que depois, em princípio, seria intersetada com outra situação qualquer, mas é preciso saber o que é que quer dizer isto. Argumento de z entre π sobre 3 entre π sobre 2. Ok? E entre π sobre 3 e π sobre 2 é apenas um exemplo, logicamente, não é? Entre dois ângulos. Bom, as condições então que temos de saber são estas. Ficamos por aqui. Até uma próxima.